responsabilidade civil subjetiva versus responsabilidade civil objetiva. O que nós precisamos saber para elaborar uma boa peça processual ou ainda para nos defendermos no nosso cotidiano, em circunstâncias que ocorrem todos os dias? Quais são os requisitos de um ou outro instituto? Bom, responsabilidade civil, vamos pensar num sentido amplo. É toda aquela situação em que alguém que causou o dano a alguém terá que responder pelas consequências da sua conduta. Regra geral no nosso ordenamento jurídico: será responsável civil todo aquele que praticar uma conduta que enseja um dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, e, portanto, pratica um ato ilícito. Esse indivíduo só será responsabilizado, como regra geral, se ele agiu com culpa. Essa culpa, em sentido amplo, é aquela culpa em que decorre de um desrespeito, uma inobservância de um dever de cuidado já previsto na norma jurídica, no ordenamento jurídico. Mas em sentido estrito, é aquelas hipóteses em que nós demonstramos o dolo ou ainda a negligência, a imprudência ou a imperícia. Fui negligente, deixei de observar um dever de cuidado. Fui imprudente, desrespeitei uma norma e, portanto, agi com afoiteza, com velocidade, com descuido. Ou eu fui imperito, não pratiquei as minhas habilidades, minhas técnicas decorrentes da minha profissão e, portanto, causei dano a alguém. Uma vez que esse indivíduo, por culpa, realiza uma conduta que pode ensejar um dano, ele será responsável civil. Essa é a regra geral do nosso ordenamento jurídico. Trazendo isso para os nossos dias práticos, nosso cotidiano. Acidente de trânsito. Um indivíduo dirigindo em alta velocidade, ultrapassa o sinal vermelho, acaba atingindo um outro veículo que estava transitando na via e esse outro veículo teve um prejuízo material, além da vítima ter sofrido lesões, precisar de uma pensão vitalícia porque nunca mais vai poder andar. Falei um caso bem drástico. Mas para que essa vítima seja reparada civilmente dos danos que ela sofreu por conta desse acidente, ela precisa demonstrar a conduta imprudente do causador do dano. Eu preciso demonstrar que houve o quê? O desrespeito ao sinal de trânsito que estava apontando vermelho. Nessas circunstâncias, a responsabilidade civil, ela vai buscar da vítima, que vai buscar essa reparação de dano, os requisitos de responsabilidade civil, quais sejam conduta culposa, nexo de causalidade e dano. E a exceção? A exceção adveio lá dos primórdios das linhas férreas, né? As companhias ferroviárias. Com o avanço da tecnologia, percebeu-se que em algumas circunstâncias as partes não conseguiam demonstrar essa conduta culposa, negligência, imprudência, imperícia. Elas assumiam o dever de transportar cargas naquele sistema ferroviário e, no meio do caminho, essas cargas eram extraviadas ou ainda objeto de furto. E as companhias ferroviárias ganhavam dinheiro e aquele que estava realizando o transporte não podia se ver indenizado, porque não demonstrava a conduta culposa do maquinista daquele trem, daquele transportador de carga. Visando uma reparação de dano, porque a companhia ferroviária ganhava com isso, ela tinha uma atividade de risco, buscou-se incluir no nosso ordenamento jurídico, que hoje está intrínseco em alguns dispositivos legais, a ideia da teoria do risco. Você assumir o risco de realizar uma atividade que pode causar dano a alguém, você vai ser responsável civil, ainda que não tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia. Quer ver como a gente aplica isso no nosso dia a dia? Comprei um bilhete de passagens aéreas, entrei no avião para destino Nordeste. Lá, no meio do caminho, o avião deu uma pane e caiu e morremos todos que estavam sendo transportados. A minha família vai ser indenizada civilmente, ainda que a companhia aérea não tenha culpa. Nesse caso, há uma previsão legal no nosso ordenamento jurídico, no contrato de transporte, que é aquele que assumiu o risco de transportar tem que garantir a incolumidade física do transportado. Isso ocorre nas empresas de ônibus, isso ocorre nas empresas que realizam tráfego aéreo, nas empresas de transporte marítimo, porque é uma disposição do nosso ordenamento jurídico. E o artigo 927 do Código Civil trouxe a ideia de uma responsabilização sem culpa nos casos previstos em lei, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ou ainda nas atividades que são desenvolvidas normalmente por risco, além de outros dispositivos no nosso Código Civil, como, por exemplo, a responsabilidade do detentor do animal.
O animal cometeu um dano, ele avançou numa criança e praticou uma conduta culposa. Preciso demonstrar que aquilo foi culposo? Não! Irrelevante se houve negligência, imprudência ou imperícia. O proprietário ou detentor do animal vai ter que indenizar a vítima daquele evento, ainda que não tenha agido com culpa. É uma responsabilidade objetiva, dispensa a demonstração de culpa. Prof, mas isso sempre acontece? Sempre vai haver indenização? Não, a gente tem as hipóteses de excludentes de responsabilidade civil. Se a vítima não demonstrar a culpa na responsabilidade subjetiva, o causador do dano não responderá pelo dano causado, porque não houve responsabilidade civil. Na responsabilidade objetiva, por outro lado, ainda que a vítima não demonstre culpa, a parte que está sendo acusada de causar um dano pode trazer as excludentes de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima. Comprei uma peça de roupa numa loja, trouxe para casa, quando eu bati a peça de roupa na máquina e coloquei para secar, ela ficou uma miniatura. Houve um defeito, uma falha naquele produto ou serviço. Mas, se a fornecedora daquela blusinha demonstrar que aquele produto foi colocado de maneira errada naquela máquina de lavar, que não deveria ter sido utilizado determinado produto químico nela, ele está demonstrando uma culpa exclusiva da vítima e, obviamente, vai ser isento de uma responsabilidade civil. O que eu quero que vocês entendam, na responsabilidade subjetiva, precisa da demonstração de culpa. Na responsabilidade objetiva, não precisa da demonstração de culpa, e em ambas as hipóteses nós vamos ter a opção e a possibilidade e a alternativa da parte trazer as excludentes de responsabilidade civil como regra geral.